Olá pessoal, hoje é dia 28 de outubro de 2020. Acreditem ou não, todos somos seres espirituais e divinos, pois dentro de cada um temos a mesma alma divina feita à imagem e semelhança de Deus. Porém, é o uso da mente repleta de quereres e desejos apegados, egoístas, gananciosos, mesquinhos, possessivos, autoritários, agressivos, etc., etc., é que estão trazendo as diferenças, estão trazendo as controvérsias e as desarmonias entre as pessoas, até mesmo dentro da mesma família. E o pior, esses quereres impositivos, egoístas, se fazem presente em todas as faces da vida, inclusive no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, etc., etc. Mas essa desarmonia é óbvia, pois esses apegos é que distanciam a própria pessoa da própria alma, sábia, divina e eterna, que afinal é ela, é o eu superior. E se o apegado está se afastando da sua própria natureza espiritual divina, é óbvio que não pode possuir nenhuma qualidade divina na mente apegada e repleta de egoísmos e de negatividades. E repare que nem a religião tem a força de consertar esse grande erro dos apegados. Repare que nem os livros sagrados têm a força de restaurar e fazer com que a pessoa se centre na sua alma divina. Mesmo vivendo temporariamente dentro desse corpo material e temporal. Isso tudo é tão verdade que por mais que a pessoa seja religiosa, por mais que conheça os textos sagrados, os livros sagrados, a pessoa não consegue se livrar dos estresses, das preocupações, das ansiedades, dos nervosismos, dos medos e dos sofrimentos. Por quê? Porque não é através da religião, não é através dos textos sagrados, dos livros sagrados que nós conseguimos nos desapegar. É através da sinceridade em ter fé e acreditar nas vontades de Deus. Não adianta declararmos que seja feita a sua vontade de Deus e continuar com a sua própria vontade, com seus próprios quereres e com as suas próprias aversões. Não adianta nada. É uma declaração meramente mental e unilateral. Saiba que é preciso, sim, purificar a mente. Se queres um contato, uma experiência com a própria alma, é preciso purificar a mente, é preciso eliminar os apegos, porque os apegos são as fontes de toda negatividade do ser humano. Não existe um único ser humano que tenha um sentimento puro sendo apegado. Por isso que todos os apegados, sejam eles honestos ou responsáveis, trabalhadores, mas se tem apego, tem sim sentimentos altamente negativos. E essas pessoas, infelizmente, só terão experiências desagradáveis. Mas a experiência com a própria alma só é possível através da pureza do amor, da pureza da mente, na pureza dos sentimentos. Por quê? Porque a natureza de Deus, a natureza da alma é absolutamente pura, isenta de negatividade. E o apegado é repleto de negatividades. Por isso que ele é a própria alma, mas não conhece e não experiencia a própria alma. Ele simplesmente se distancia. Ele se identifica como esse eu mental, esse eu ego temporal, material, e não consegue ter uma experiência em função da falta de pureza na sua mente. É por isso que o desapego leva à pureza nos sentimentos, na mente. E essa pureza é que faz com que a alma pura e divina passe
a fluir, a aflorar e a se manifestar naturalmente e divinamente na vida. E sem essa pureza mental, ninguém alcançará a grandeza e o poder da alma divina. Lembre-se, a grandeza do homem não está em suas conquistas, não está em seu poder, em sua fama. Por quê? Porque tudo isso pertence ao mundo inferior. E nós, alma, seres sábios e divinos, seres espirituais, pertencemos ao mundo do Criador e não ao mundo criado. A grandeza do homem está na sua alma, semelhante ao Criador. Aqui que está a grandeza. E não existe nada maior e divino do que o próprio Criador. E somos realmente feitos à imagem e semelhança do Criador. Portanto, a grandeza é espiritual por natureza e jamais a nível material, jamais a nível mental. Por isso que é necessário o desapego da matéria, dos quereres materiais e da mente apegada. É necessário desapegar-se. Então, libere-se na grandeza espiritual da alma. Seja livre e espontâneo com a grandeza da sua alma divina. E para isso, deve se livrar novamente de todos os apegos mentais e ao mundo material limitado, temporal, inferior. Então perceba que são esses apegos que sufocam a vida. São esses apegos, essas negatividades que sufocam a paciência, a tolerância, que sufocam o amor puro e sincero. São esses apegos que sufocam a sabedoria recebida de Deus. São esses apegos que sufocam a verdadeira paz, a harmonia, a felicidade e a merecida prosperidade. Não sufoque o seu lado divino, não sufoque. Isso é um grande erro que só você pode corrigir. Por quê? Porque só você emana os seus próprios quereres e só você pode eliminá-los. Perceba que cada um, de acordo com a sua idade, apesar de tantas lutas, tantos esforços, tantas dedicações, não conseguiram se livrar das negatividades, das críticas, das insatisfações, dos estresses, das decepções na vida. Será que dá para perceber que todos esses esforços foram inúteis para o seu lado mental e espiritual? Será que deu para perceber? Nós temos que observar a nossa própria vida. A vida inteira, de acordo com a sua idade, a pessoa veio lutando, fazendo, entre aspas, o seu melhor, porém não consegue se livrar das negatividades, das simples negatividades que atormentam todos os dias. Mas por que isso acontece? Por que todos esses esforços foram inúteis? Porque continua apegado e continua massacrando a felicidade, a paciência, a tolerância, a paz, a harmonia, a tranquilidade e a merecida prosperidade. A própria pessoa com esses apegos vem sufocando e vem massacrando. Isso é um ato absolutamente voluntário. E não adianta rezar, não adianta ler textos. É você que tem que praticar e efetivamente se desapegar. Força sua, através da sua fé, através do seu esforço próprio. Só através disso. Ninguém poderá fazer e ninguém poderá te ajudar nesse caminho. Poderá sim esses livros sagrados, esses textos sagrados, te indicar o caminho, mas é você que tem que andar efetivamente no caminho do desapego. Esse tipo de vida apegada, ilusória e repletas de negatividade e sofrimento é o mesmo que estar vivendo confinado em um quarto escuro frio, sem luz, sem ar fresco, sem conforto, e te obriga a ficar
procurando pela vida toda, pela luz, pelo calor, pelo ar fresco, pela segurança completa e pela verdadeira liberdade mental e espiritual. Então saia desse quarto escuro, que é o apego que te prende e que te inferniza e que te mantém absolutamente escravizado e limitado. E é essa vida de todos os apegados, de todos os egoístas, todos os negativos e mesquinhos, infelizmente. Mas temos que sair disso, porque essa não é a nossa vida. Lembre-se, não existe uma única pessoa que seja apegada a esse mundo material e que seja boa para si e para os seus semelhantes. Nenhum apegado é bom para si próprio e muito menos para os outros. Por isso, novamente, o desapego é imperativo para a sua verdadeira salvação, a sua verdadeira liberdade mental e espiritual. Viva a sua vida nesse mundo material, mas com a liberdade espiritual da alma, sábia e divina. E isso só através do desapego. Portanto, pare de viver a sua vida nesse mundo material, preso, escravizado, iludido e sofrendo através da mente apegada e egoísta. Viva nesse mundo, mas não se apegue a ele. Esse mundo não te pertence. E você, claro, óbvio, não pertence a esse mundo também. Se esse mundo não te pertence e você não pertence a esse mundo, qual a única solução? Desapego. Portanto, não viva apegado a ele. Você não pertence a esse mundo não te pertence. No final, és um completo estranho aqui. Por isso que é preciso, sim, se desapegar e descobrir que a sua natureza é espiritual, sábia e divina, semelhante ao Criador. Saiba que você jamais conseguirá desqualificar, você jamais conseguirá descaracterizar, desclassificar, descaracterizar ou modificar a sua natureza espiritual semelhante ao Criador. Essa é uma natureza que jamais vai se alterar eternamente. Mas qualquer tentativa de mudar, de descaracterizar a sua própria natureza espiritual da sua alma, haverá sim consequências negativas, consequências pela ignorância, haverá sim sofrimentos, ilusões, frustrações e decepções na vida. Por quê? Porque é uma tentativa frustrada de você modificar a sua natureza. Se a sua natureza é espiritual e desapegada, você hoje está vivendo uma vida mental e apegada. E isso é uma tentativa de descaracterizar a natureza eterna, sábia e divina que Deus te deu. Não faça isso. Por isso que as pessoas hoje vivem uma vida absolutamente ilusória e sofrida. Porque estão tentando descaracterizar a natureza recebida de Deus. Por isso que o desapego mental é extremamente importante. E é o que os apegados estão fazendo hoje com as suas almas divinas e eternamente imutáveis. Estão tentando modificá-la, pensando que são seres mentais, apegados, egoístas, quando não são. Estão querendo descaracterizar a sua natureza espiritual divina. Por isso, a gente deve parar com isso. E parar significa desapegar. Olha, não é à toa, não é por menos que ocorrem todas essas confusões, estresses e um verdadeiro caos na vida das pessoas, nas finanças, no trabalho, na família das pessoas. Porque o caos não está nessas coisas materiais, o caos está no interior da pessoa, o caos está no princípio das pessoas.
Ele tem a natureza e o princípio divino, mas vive a natureza material, mental e inferior. Aqui que está o caos, aqui que está o erro, aqui que está a fonte de toda inversão de valores. Então, pense por um instante. O que hoje você pode oferecer a Deus? O que hoje você pode oferecer a Deus? Talvez uma flor, uma vela, uma glorificação a Deus, um incenso. Você pode oferecer o seu amor, entre aspas, apegado e venenoso. Você pode oferecer a sua fé incipiente, fraca, mental e superficial. Isso tudo você pode oferecer, tá certo? Mas diga-me, o que você pode oferecer hoje a Deus? Que mais você pode oferecer hoje a Deus? Talvez a sua gratidão, talvez, a sua gratidão pela sua vida, pelos seus filhos, pela família, pelo trabalho, pela finança. E você acha que todas essas, entre aspas, oferendas a Deus é o suficiente para você divinizar a sua vida? Você pode oferecer isso tudo e muito mais, tá certo? Mas você acha que isso tudo é o suficiente para você divinizar a sua vida? A vida dos seus filhos, a sua família, as suas finanças, a sua prosperidade merecida? Você pensa que todos essas e outras, entre aspas, oferendas, é o máximo que você pode oferecer a Deus? Pois saiba que fazer todas essas oferendas a Deus, qualquer um faz. Até mesmo um traficante faz, até mesmo um assaltante faz, até mesmo um corrupto faz, até mesmo um estuprador faz. Qualquer um faz. Por quê? Porque são todas ofertas, oferendas a nível mental, material, e que qualquer um pode fazer. Isso significa qualquer apegado, sem caráter, sem virtudes, pode oferecer, tá certo? Mas só que é uma oferta inútil, é uma oferenda inútil. Por quê? Porque Deus não aceita inutilidades, negatividades, egoísmo, ganância e coisas vindas da mente apegada. Não adianta dizer que és honesto, trabalhador, responsável a nível mental e material. Isso não estamos. Essa não é a nossa classificação. A nossa classificação é seres espirituais, divinos, feitos à imagem e semelhança do Criador, e não seres a nível mental, comportamental. Então, saiba que não há nenhuma diferença no que todos os apegados podem oferecer hoje a Deus. Pois tudo está a nível mental e material. Isso não tem nenhum valor, pois não pertence ao mundo do Criador. Isso tudo pertence ao mundo criado inferior, tá certo? O que você tem que oferecer é a Deus aquilo que é de Deus e que Ele te deu, que são as suas virtudes, tá certo? Então, só para dar um exemplo, veja, por exemplo, a gratidão. Muita gente pensa, estão convencidas de que tem pessoas que estão convencidas que tem muita gratidão a Deus e a tudo e a todos. Então, vejamos esse exemplo da gratidão. Gratidão com apego. Isso não existe. Não existe. Na verdade, são gratidões sempre a nível mental, factual e material. E isso não é gratidão. Tá certo? Mas os apegados não têm nenhuma gratidão verdadeira a Deus. Não tem nenhuma gratidão verdadeira a Deus. Por quê? Porque se tivessem, a primeira gratidão a Deus seria por ter sido feito à imagem e semelhança do Criador. A primeira gratidão. E as demais gratidões seriam
por ter recebido a mesma sabedoria do Criador, por ter recebido o mesmo amor puro, sincero, ininterrupto e eterno do Criador, por ter recebido a vida plena e eterna do Criador, por ter recebido a paciência, a tolerância, a fé plena e inabalável do Criador. A pessoa desapegada teria como gratidão a verdadeira e eterna e divina paz, harmonia, segurança e felicidade. A isso ele teria gratidão, tá certo? Mas por todas as qualidades supremas recebidas de Deus, nenhum apegado tem gratidão. Nenhum apegado tem gratidão pela paciência, pela tolerância. Nenhum apegado tem gratidão pela fé inabalável. Nenhum apegado tem gratidão pelo amor sincero, puro, contínuo e ininterrupto. Por quê? Porque todo apegado são seres mentais, egoístas, materialistas e negativos. Tá? Numa mente egoísta e repleta de negatividade, não pode ter nenhuma das qualidades divinas recebidas de Deus. Por isso que a pessoa que tem apego não tem a verdadeira gratidão, que seria a verdadeira gratidão por ter sido feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele tem sim gratidão às coisas inferiores, materiais, factuais. Isso não é gratidão verdadeira. Por quê? Isso até um cachorrinho tem. Quando ele recebe alguma coisa e abana o rabo. Até um cachorro tem esse nível de gratidão. Isso prova que nem a gratidão real, verdadeira e superior os apegados possuem, mas eles se convencem que possuem. Então, não podemos ter o mesmo nível de espiritualidade dos apegados. O nosso nível de espiritualidade, quando nós nos desapegamos, é supremo, é divino, é eterno e ininterrupto. Essa é a nossa alma, essa é a nossa realidade espiritual. Por isso, o desapego ao inferior é imperativo, é absolutamente imperativo. Só então, depois de desapegarmos e purificarmos a nossa mente, é que vamos ter a nossa alma revelada na pureza dos sentimentos virtuosos. Sem essa pureza, a alma pura não se manifesta, obviamente. Então, boas práticas do desapego. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.